livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 6 ao 10. Amém? Vamos esperar que os irmãos achem. Podemos ler? Amém? Assim fala a palavra de Deus. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a Ti. Amém? Irmãos, essa noite, o título do nosso sermão é Uma Vida de Esquecimento desde os Antepassados. Uma vida de esquecimento desde os antepassados. Esquecimento do Senhor. Amém? Uma vida de esquecimento do Senhor desde os antepassados. Nós estamos meditando no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Como já fomos ensinados nos domingos anteriores, Samuel, neste capítulo, ele volta a ser o personagem principal. Mas diferente das outras vezes, ele volta a ser o personagem principal, mas ele está aqui para passar limpo a sua administração. Ele fala da sua administração como um todo, e ele fala que ele teve uma vida íntegra diante de Deus e diante do povo. Nos últimos 2 domingos, nós aprendemos um pouco mais sobre a retidão de Samuel diante de Deus e diante do povo, onde ele teve uma vida irrepreensível, uma vida digna de um homem de Deus que agora está passando o bastão, que agora está fazendo essa transição, que ele está passando o bastão para o rei Saul. Nesse domingo, nós vamos observar um pouco a quem Samuel está falando. Antes, até o versículo de número 6, Samuel estava falando dele, da sua integridade, dele como servo do Senhor. A partir do versículo 6, Samuel, ele vai falar agora do povo. Ele vai falar dos antepassados do povo e vai falar do atual povo de Deus, daquele que se diz povo de Deus. E nós veremos ao longo da história que o povo de Israel, ele se esqueceu do Senhor, seu Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eles não tinham um histórico muito bom. Em contraste com Samuel, que viveu uma vida íntegra diante de Deus, o povo de Israel, até então, ele não teve uma vida íntegra diante de Deus. O texto inicia no versículo de número 6, nos falando assim: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os antepassados do Egito. É importante observar aqui que agora Samuel vai falar dos atos maravilhosos que o Senhor fez em favor do povo. Ele
libertou o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito e o chamou de seu. Se Samuel anteriormente falou da sua integridade como líder em Israel, no período em que ele liderou o povo, agora ele vai falar dos atos de Deus para com o povo de Israel. O profeta lembra que Deus os resgatou do Egito usando Moisés e Arão. No versículo 7, ele nos fala assim: agora, pois, fiquem aqui, porque eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Agora Samuel ele vai julgar o povo com base nos atos justos de Deus, com base nos atos justos que o Senhor fez. Samuel está estabelecendo aqui um julgamento. E o julgamento que Samuel está estabelecendo aqui é Deus contra o povo de Israel, contra o povo desde os seus antepassados. Determinado comentarista, comentando esse versículo, ele comenta o seguinte: ao pedir um rei para substituir Deus, o povo de fato acusou Deus de falhar em seu reinado divino. Como que eles pediram um rei, negando o reinado de Deus sobre eles. Quando eles pediram um rei, eles automaticamente negaram o reinado do Senhor sobre eles. O fato é que Samuel agora ele vai mostrar para eles o quanto eles têm sido pecaminosos em seus caminhos e em todas as suas decisões. O quanto eles têm sido errados diante do Senhor. O Senhor Deus fez atos justos para com esse povo, para com o povo de Israel. Deus sempre agiu com justiça e Deus sempre agiu com retidão, pois Ele é santo, pois Ele é reto, e nele nós não podemos encontrar sequer uma falha. Isso deveria nos colocar em um estado de humilhação, de constante humilhação diante de Deus. Em saber que Deus sempre será santo em suas decisões. Deus ele sempre será perfeito em suas decisões. Deus sempre será perfeito em seu reinado. Mas em contraste com isso, tanto o povo de Israel quanto nós, somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores. Isso deveria nos colocar em um estado de humilhação, para que nós venhamos entender sempre que todos os atos que Deus faz é bom, todos os atos que Deus faz é reto, todos os atos que Deus faz é justo, e que nós somos falhos e imperfeitos. E talvez quando nós questionamos os atos de Deus, quando nós questionamos, talvez não, com certeza quando questionamos o reinado de Deus, quando não queremos o reinado de Deus, a falha sempre estará em nós. Então nós temos que entender que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Porque Deus é reto, porque Deus é justo. Irmãos, nós servimos a um Deus que é bondoso, que é reto, que é justo, que é amoroso, que nos liberta e sempre faz aquilo que é melhor para conosco. E que diante dele não existe erro ou injustiça. Mas no povo sim, existem muitos erros. Nós vemos que nos versículos 6 e no versículo 8, nos fala que o Senhor libertou Israel do Egito e os libertou da escravidão e da opressão do Egito. Pelo que tudo indica, o povo não conseguia enxergar ao longo da sua história os atos maravilhosos de Deus, os atos maravilhosos do Senhor. Olha quem eles eram e olha o que eles passaram a ser. Eles eram escravos numa terra e passaram a ser uma nação. Deus
deu a eles uma identidade, a identidade da nação de Israel, do povo de Deus. Vemos aqui o quanto o povo foi ingrato, mas isso constantemente acontece em nossas vidas. Quando foi a última vez que olhamos para os atos maravilhosos de Deus para conosco? Será que o nosso coração tem se lembrado das maravilhosas obras do Senhor para conosco? No versículo 9, Samuel nos fala que eles se esqueceram do Senhor. Fala assim: seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Samuel conta que o povo se esqueceu do Senhor. Em outras palavras, eles viviam como se o Senhor não existisse, como se Ele não estivesse reinando sobre eles. Eles esqueceram-se do Senhor. Eles viviam como se servir ao Senhor não tivesse nenhuma importância. Eles deixaram o Senhor de lado. Essa era a realidade dos antepassados de Israel. E possivelmente essa também era a realidade daquele povo de Israel a quem Samuel estava falando. E muitos de nós, em muitas ocasiões, fazemos exatamente isso. Nós falamos com nossas línguas que Deus existe, mas nós vivemos como se Ele não existisse. Nós se esquecemos do Senhor na nossa vida. Nós se esquecemos que somos servos do Senhor em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Eu vejo que muitos de nós, em muitas ocasiões, nos falta temor. Nós perdemos o temor do Senhor e passamos a viver como se Ele não existisse. E muitos de nós acreditamos que tem uma visão meio turva de Deus, sabe? Nós enxergamos Deus como se Ele fosse um velhinho bonzinho que é abençoador e que dá para nós as bênçãos dele, que dá para nós tudo de bom se nós formos a um culto dominical. Se nós, em um dia festivo, talvez, nos lembrarmos dele e fizermos alguma oração. Ou passar o ano todinho distante do Senhor e no final do ano fazer aquela velha oração, né? A oração do dia 31. Muitos de nós temos isso em nosso coração. E se nós fazemos isso, nós devemos combater imediatamente. Nós não podemos falar que Deus existe se viver como se Ele não existisse. No versículo 10, fala que eles clamaram ao Senhor, dizendo assim: nós pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos e prestaremos culto a Ti. Vemos que o povo pecou e caiu em juízo, e caiu no juízo do Senhor. Logo eles confessaram seus pecados. Veja que o mandamento do Senhor era prestar culto somente a Ele. No livro de Êxodo, capítulo 20, fala que o povo de Israel deveria adorar somente ao Senhor. Mas, o contrário disso, eles falaram que pecaram, adorando aos outros deuses, aos deuses daquela região, dos povos daquela região. O termo Baalins aqui, Baalins aqui seriam várias imagens de Baal, do deus Baal. Isso significa que são várias imagens que eles adoravam de Baal. Quando nós vamos ver o contexto, né, daquela região,
Baal era uma divindade adorada pelos povos cananeus, os povos que habitavam anteriormente na região onde Israel estava. Isso significa que Baal significa Senhor. Isso significa que eles trocaram o senhorio de Yahvé pelo senhorio de Baal. Baal era conhecido como Deus da tempestade. Baal era conhecido como o governador da vida urbana para os cananeus. Baal era conhecido como o vencedor da luta e aquele que garantia a fertilidade da terra. É por isso que nós vamos ver um episódio um pouco mais na frente, lá no primeiro livro dos Reis, que Elias determina que não chova em Israel. E é exatamente uma afronta ao Deus Baal, porque Baal era conhecido como Deus da fertilidade da terra, ou aquele que mandaria chuva. Mas Elias fala que, segundo a minha palavra, diante de Deus, Elias falou que não iria chover. Cada cidade, cada região tinha o seu Baal. Por isso o nome foi adaptado a cada local. Por exemplo, Baal Zafon, Baal do Líbano, Kiriat Baal ou Baal Moloque. Por isso, possivelmente, o termo aqui, Baalins, está no plural, ou vários Baals. Assim também, quando ele fala que eles adoraram os postes sagrados. Os postes sagrados aqui, muito provavelmente, foram levantados para a deusa Astarote. Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade, da fecundação. E, segundo a mitologia cananeia, Astarote era a esposa de Baal. Uma dobradinha, né? Eles adoravam o marido e a mulher. Perceba que os israelitas haviam trocado o seu senhorio e por isso eles foram penalizados. Feita essa análise, nós podemos perceber que o povo de Israel se esqueceu daquele que era o seu único Senhor e o seu verdadeiro Deus. Mas como eles fizeram isso? Como eles se esqueceram do Senhor? O que levou eles a esquecerem-se do Senhor? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu pontuei 3 pontos que nós vemos aqui no texto, a qual evidenciam que eles esqueceram-se do Senhor. Vejamos o primeiro ponto. O esquecimento de Deus veio por meio da ingratidão ao Senhor. O esquecimento de Deus, ele veio por meio da ingratidão ao Senhor. Vemos que nos versículos 6 e 8, o profeta Samuel falou dos grandes feitos que o Senhor fez em favor do seu povo. O Senhor levantou líderes como Moisés e Arão e libertou com mão forte o povo de Israel do Egito. Guiou eles no deserto, onde nada lhes faltou, onde o Senhor proveu tudo e deu a eles a terra prometida. Mesmo assim, os seus antepassados transgrediram a lei do Senhor, e em paralelo aos seus antepassados, aquele povo também transgrediu a lei do Senhor e deixou o Senhor de lado como rei, pedindo um rei ao Senhor, assemelhando-se, querendo se assemelhar às outras nações. Eles desprezaram aquele que o libertou. Eles desprezaram aquele que o resgatou. Isso é um ato de ingratidão. Eles não olharam para o Senhor que os libertou. Eles não olharam para o Senhor que os resgatou. Eles não quiseram Ele como rei. Irmão, se existe um sentimento ruim de se experimentar, é a ingratidão. Sabe que quando a gente estende a mão para alguém, quando a gente ajuda alguém em uma determinada situação, e tudo aquilo que nós recebemos por tudo isso é ingratidão,
é quando as pessoas viram as costas para nós, ou quando alguém fala até mal de nós. Quão ruim é esse sentimento de experimentar, né? Pode ser de um amigo, pode ser de parentes de segundo grau, de primos ou tios, pode ser de parentes de primeiro grau, de irmãos, de mãe, pai, ou também de filhos. O quão ruim é experimentar a ingratidão. Quando você presta um favor a uma pessoa, ela te retribui com ingratidão. Na Bíblia nós vemos alguns exemplos de ingratidão. Por exemplo, o caso de José do Egito. Quando José estava na prisão, ele interpretou os sonhos do copeiro. O copeiro foi libertado e disse que lembraria de José, mas ele não foi lembrado. Mas o copeiro não lembrou. Sempre quando eu leio essa passagem, eu fico olhando, que copeiro amaldiçoado. Que copeiro amaldiçoado. Esse cara é um maldito. Porque eu me sinto ali na pele do personagem. O cara está na prisão, o cara ajudou o cara quando ele precisava. E mesmo assim o cara foi ingrato. Com isso eu quero pontuar que é muito fácil a gente se lembrar de pessoas que foram ingratas para conosco. É muito cômodo falar da ingratidão que os outros fizeram para conosco. É muito fácil julgar a ingratidão dos outros. É muito fácil a gente julgar os outros porque eles foram ingratos, né? É muito fácil. Julgar os outros talvez seja a coisa mais fácil que a gente tem. Eu sempre, quando falo sobre julgar os outros, eu me lembro de Davi e o profeta Natã. Quando Davi ele comete um adultério e quase que um homicídio, né? Ele dá uma carta de óbito praticamente para o esposo da mulher que ele adulterou. E o profeta Natã chega até Davi e fala assim: Davi, tem um caso para você julgar. E Davi fala: mas qual é o caso? Davi, tinha um homem que tinha várias ovelhas e tinha outro que só tinha uma. Esse que tinha várias pegou a única desse que só tinha uma e ele matou. O que é que esse homem merece? Davi se revoltou. Esse homem merece morrer. Esse homem merece a morte imediatamente. Pois é, Davi, esse homem é você. Perceba que quando nós olhamos para os outros, nós vemos que eles foram ingratos. Mas é muito difícil nós olharmos para nós e dizermos que nós fomos ingratos. E o que eu quero falar essa noite é pegar os exemplos dos israelitas para mostrar o quão ingratos nós temos sido com o Senhor. Você já pensou quantas vezes você foi ingrato a Deus? Você já pensou quantas vezes você foi ingrato ao Senhor? Nós somos ingratos para com Deus quando nós não priorizamos o seu reino. Nós somos ingratos para com Deus quando nós vamos para o culto e não cultuamos da maneira em que Ele é para ser cultuado. Nós somos ingratos a Deus quando nós cantamos os louvores somente da boca para fora. Nós somos ingratos a Deus quando nós não cumprimos o seu mandamento e quando nós não queremos Ele como Rei de nossas vidas. O Senhor libertou os israelitas e eles retribuíram com ingratidão. O Senhor nos libertou das amarras do pecado. E o Senhor nos libertou do reino das trevas. O Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz. Veja o que Ele fez por nós. Veja tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Veja os atos maravilhosos que Deus fez para conosco. E tem pessoas aqui que, por exemplo, podem ter sido viciados em várias coisas,
em vários pecados, imersos em pecados. Tem pessoas aqui que foram libertadas do álcool, da bebida, das drogas, pessoas que foram libertadas da pornografia, pessoas que foram tiradas da condenação. Você era condenado, você ia para o inferno, e o Senhor morreu na cruz por você, e o Senhor o libertou. O quão somos ingratos para com Deus, quando nós viramos as nossas costas para Ele. Quais são as aplicações que nós podemos aprender? Nós devemos nos lembrar do Senhor, sendo gratos a Ele, por tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele é. Veja no versículo 6 que aquele que liberta o povo é o Senhor Deus. É o Deus Todo-Poderoso, é aquele que existe por si mesmo. Esse Senhor, o único Senhor, Ele somente poderia libertar o povo. E esse Senhor foi aquele que nos libertou. Somente Ele, somente o Senhor tem esse poder. Somente o Deus soberano é capaz de mudar o coração do pecador, de transformar o coração do pecador e de salvar o pecador. E nós devemos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez para conosco e por tudo aquilo que Ele é. Deus é santo, Deus é reto, Deus é justo, Ele é o Senhor. E somente Ele poderia ter feito isso para conosco. Tem um hino que eu gosto muito de escutar ele, que fala que da gratidão, da nossa gratidão para com Deus, que ele fala: eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna de uma prova, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo, tenho amigos e família e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Que venhamos ser gratos ao Senhor. Que venhamos ser gratos por tudo aquilo que Ele fez para conosco e por tudo aquilo que Ele é. Que o Senhor nos ajude a sermos diferentes a partir de hoje. Esse foi o nosso primeiro ponto. Vejamos o segundo. O esquecimento de Deus veio por meio do afastamento dos seus mandamentos. O esquecimento de Deus veio por meio do afastamento dos seus mandamentos. Vemos que no versículo 10, eles confessaram ao Senhor, dizendo que pecaram contra Ele. Nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra o Senhor. Pecar significa transgredir os mandamentos do Senhor, não andar nas suas leis e esquecer do Senhor, porque eles deixaram de lado os seus mandamentos e por isso eles pecaram contra o Senhor. Quando vemos a história de Samuel, a história que Samuel está contando, a história dos antepassados de Israel, nós vemos que eles adoraram a outros deuses porque eles não cumpriram o mandamento que o Senhor tinha estabelecido. Qual era o mandamento que o Senhor tinha estabelecido quando eles entrassem à terra? Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1, o primeiro e o segundo versículo falam assim: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para ela, tomar posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações: os hititas,
os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Não tenham piedade delas. Nós vemos que esse mandamento que o Senhor deu a Israel, ele não foi cumprido. Nós vemos em Juízes, capítulo de número 1, que eles descumpriram a ordem do Senhor. Juízes, capítulo de número 1, verso 21, capítulo de número 1, verso 27, capítulo 1, verso 28, e o capítulo 1, verso 31, fala que eles não expulsaram as nações. Eles não excluíram as nações da face da terra. E o objetivo de Deus para com isso é fazer da nação de Israel um povo diferente. É fazer da nação de Israel um povo santo e diferente das demais nações. Eles tinham que excluir esse povo porque eles adoravam a falsos deuses. Mas eles toleraram eles dentro da nação de Israel. E em Juízes capítulo 2, versículo 17, fala que eles não ouviram os juízes, antes eles se prostituíram com outros deuses. Então eles descumpriram o mandamento do Senhor, de excluírem as nações, e eles descumpriram a ordem de Deus por meio dos seus juízes. Veja que o afastamento dos mandamentos do Senhor fizeram com que eles tivessem se misturado com a cultura dos povos cananeus e fizeram com que eles adorassem a deuses falsos. E posteriormente vemos que no capítulo 8, que eles também perderam a sua identidade para com o povo de Deus, querendo se assemelhar às outras nações, tendo um rei como as demais nações. Para eles era muito mais atrativo ser semelhante às nações do que cumprir os mandamentos do Senhor Deus. Era melhor adorar falsos deuses, era melhor ter um rei como as demais nações tinham, do que cumprir os mandamentos de Deus. Isso nos cabe uma boa observação. Quando em nossos trabalhos, nós não queremos ser pessoas indigestas e nós transgredimos os mandamentos de Deus, nós estamos errados. Quando nós se sentamos na roda dos escarnecedores, seja em qualquer ambiente que for, e nós rimos quando essas pessoas escarnecem de Deus, que vão contra os mandamentos de Deus, nós estamos errados. Nós não podemos nunca querer se assemelhar aos outros, se assemelhar aos ímpios em detrimento dos mandamentos de Deus. Quantas de nossas igrejas, das igrejas que nós temos no contexto brasileiro, elas querem colocar um bom ambiente, elas querem trazer inovações para a igreja, para se tornarem uma ótima fonte de entretenimento. Elas curvam seus corações aos números para atraírem mais pessoas. Elas querem se assemelhar a um show, elas querem se assemelhar a um espetáculo, elas não querem se assemelhar a uma igreja que cultua ao Senhor como Ele verdadeiramente deve ser cultuado. Quais são as aplicações que nós temos com esse ponto? Nós aprendemos que os mandamentos do Senhor nunca devem ser
esquecidos. Antes, eles devem ser sempre lembrados, guardados e praticados. Aprendemos que os mandamentos do Senhor nunca devem ser esquecidos. Antes, devem ser lembrados, guardados e praticados. Seja em qualquer área de nossa vida, devemos, em contraste com esse mau exemplo dos israelitas, guardar os mandamentos do Senhor e sermos um povo santo. Acredito que eu já falei isso anteriormente, mas ser santo não significa comprar uma casa na colina, comprar uma casa no monte e viver isolado da sociedade, como, por exemplo, um grupo que aparece no Novo Testamento, os essênios faziam, né? Ser santo significa se diferenciar através da maneira em que nós vivemos dentro dessa sociedade. Ser separados pelo Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Como nós podemos fazer isso? Não mentindo, não roubando, não falando palavrões, não sendo injusto com as outras pessoas. E devemos sempre ter temor a Deus. Aonde nós passarmos, quando nós passamos em algum local, seja trabalho, seja escola, seja em casa, seja com a vizinhança, as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa que teme a Deus. Dentro dessa sociedade, eles têm que saber que nós não somos mentirosos, que nós cumprimos com a nossa palavra, que nós somos homens de palavra, que somos mulheres de palavras, somos homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Precisamos amar os mandamentos do Senhor e os guardar. A igreja hoje, como falou um determinado pastor, ela é muito mais conhecida pelos seus escândalos do que pela pregação do Evangelho da Cruz. Se você se assemelha ao povo de Israel, você deve se arrepender imediatamente. Se você não guarda os mandamentos do Senhor, você deve se arrepender imediatamente. Se você quer se parecer muito mais com as práticas mundanas, com os mundanos, em detrimento de ser semelhante ao povo de Deus, você deve se arrepender imediatamente. No primeiro ponto, nós vimos que eles demonstraram que se esqueceram do Senhor por meio da sua ingratidão. No segundo ponto, nós vimos que eles se esqueceram do Senhor, esquecendo dos seus mandamentos. Agora nós temos o terceiro ponto. O esquecimento do Senhor os conduziu a uma adoração a falsos deuses. Com esse terceiro ponto, eu quero ressaltar algo muito importante. Esses 3 pontos que eu estou mencionando, ingratidão ao Senhor, não cumprimento dos mandamentos do Senhor e uma adoração a falsos deuses, eles não devem ser vistos como pontos separados ou isolados. Eu fiz isso de uma maneira didática, mas eles estão sempre interligados. Esses pontos aí estão sempre interligados, pois aquele que é grato ao Senhor, a maneira que ele manifesta a sua gratidão ao Senhor, é cumprindo os seus mandamentos. E aquele que cumpre os seus mandamentos, não se curva aos falsos deuses, não se curva a falsos deuses.
Vemos que os israelitas, eles adoravam, eles esqueceram do verdadeiro Deus e eles adoraram a falsos deuses. Mas aí você pode me dizer: Carlos, eu não me curvo a nenhum Deus chamado Baal. Muito possivelmente, você vai me dizer: Carlos, eu não faço uma estátua, lá em casa não tem nenhuma estátua de adoração. Não tem nenhuma estátua de escultura na minha casa que eu possa adorar, que eu possa me curvar. Então, possivelmente, eu estou livre desse ato. Se você pensa assim, você está cometendo um ledo engano. Porque as divindades do século XXI, hoje, em sua grande maioria, pelo menos no contexto ocidental, elas não se manifestam, a idolatria ela não se manifesta com deuses visíveis, com deuses palpáveis. Eles não vêm com a roupagem de um Deus feito de gesso, ou de um Deus feito de pau ou de pedra, como os israelitas adoravam. Um determinado homem de Deus definiu aquilo que é idolatria para o contexto dos nossos dias. O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que determine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pode ser famílias e filhos, ou carreira profissional e enriquecimento. Ou pode ser um relacionamento romântico, ou a aprovação dos colegas. Competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou até mesmo o sucesso no ministério cristão. Veja que tudo pode se tornar um ídolo, tudo pode se tornar uma adoração a um falso Deus, porque a definição que nós temos de ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, em que quando nós amamos alguém, seja cônjuge ou seja familiar, nós o amamos mais do que a Deus, nós estamos cometendo idolatria e também nós não estamos amando essa pessoa verdadeiramente como ela é para ser amada. Porque ela nunca será o Deus e ela nunca vai ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, ela nunca vai suprir a necessidade de Deus. Então nós estamos cometendo um erro, porque nós estamos esperando da outra pessoa aquilo que ela não é. Nós vemos que qualquer coisa, ela pode se tornar um ídolo. Por isso nós não podemos nos diferenciar dos israelitas e esquecer do verdadeiro Deus. Deus não aceita ver aqueles que são identificados como povo de Deus adorando a deuses estranhos, adorando e gastando todas as energias com um falso Deus. Veja o exemplo que ele mesmo usa no livro de Oséias, que é semelhante à traição. A idolatria é semelhante à traição. Você, esposa, você aceitaria, como você veria o seu esposo se relacionando com outra mulher? Você, esposo, como você veria a sua esposa se relacionando com outro homem?
A idolatria, o Senhor trata no livro de Oséias semelhante a uma traição. Quais são as aplicações que nós temos com esse ponto? A primeira delas é que a adoração a falsos deuses trará juízo de Deus para aqueles que adoram. A adoração aos falsos deuses trará juízo de Deus àqueles que se esquecem dele. Não se engane, irmãos. Meu vizinho, nesses dias, ele se reclamou com a Carol, dizendo que a conta de energia dele veio muito alta. Só que sempre quando a gente passa, sempre é quase que 24 horas por dia, a televisão dele está ligada. Quando a televisão está ligada, é o som que está ligado. Sempre ele está querendo fazer barulho. Todas as luzes estão ligadas, ele gosta de chamar muita atenção. A conta uma hora chega, é óbvio que a conta de energia dele vinha alta, porque ele consome muita energia. Ou quando a gente enche o carrinho com a Shein ou com a Shopee e passa tudo no cartão, a conta vai vir no próximo mês na fatura do cartão. Semelhante a isso, a conta da idolatria, ela chega. E a conta da idolatria para conosco é o juízo de Deus para conosco, assim como ele também julgou o povo de Israel. A segunda aplicação que nós temos é que Deus é misericordioso, ainda quando o abandonamos, ele nos dá uma chance de arrependimento. O texto nos fala que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu e teve misericórdia deles. Repare que esse caso de Israel não era um juízo condenativo pós-morte, como será o nosso. Então, em vida, eles ainda tiveram chance de se arrepender, assim como nós aqui em vida temos chance de nos arrepender. Deus está te dando uma chance de se arrepender. Se você adora um falso Deus, se você gasta suas energias com outras coisas e não com Deus, Deus está te dando uma chance de arrependimento. Veja que no versículo 10, eles clamam ao Senhor, mesmo se esquecendo do Senhor, o Senhor ainda deu uma chance de arrependimento, o Senhor ainda os libertou. Eu espero que você tome essa oração dos israelitas como exemplo, não o restante da sua história, porque eles voltam a pecar, mas tome essa oração deles como exemplo, que está no versículo 10, que fala: agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a Ti. Que nossa oração venha a ser: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por termos curvado nossos corações diante de falsos deuses, e nós prestaremos culto a Ti. Ajuda-nos a prestar culto somente a Ti. Ajuda-nos a curvar o nosso coração somente a Ti. Que nós não venhamos gastar nossas energias, todas as nossas energias, que nós vamos ter outras prioridades senão a Ti. Nessa noite nós aprendemos que o esquecimento de Deus veio por meio da ingratidão. O esquecimento veio por meio do afastamento dos seus mandamentos. E terceiro, que o esquecimento veio por meio da adoração a falsos deuses. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração. Amém?